Antigamente, quando eu ouvia o apresentador de um jornal de TV dizer a taxa Selic subiu não sei quanto por cento, a taxa de juros do país, com isso, com aquilo, com a bolsa, com... Eu ficava muito confuso com aquilo, mas muito confuso, e achava que eu nunca conseguia entender o que ele queria dizer com aquilo, que bolhufas, que era tanto número. Mas não é coisa tão difícil nem tão complicada, não. Vamos tentar agora descomplicar esse negócio, né? Vamos lá, então. Roda essa vinheta aí, mestre. E aí, meus amigos e amigas, vamos hoje tratar nesse vídeo sobre termos do mercado financeiro, mais especificamente sobre termos relacionados à renda fixa. E antes de tratarmos desses termos, que vou tentar descomplicar, vou tentar falar de forma informal, não é? Porque não adianta chegar aqui e dizer para vocês que a Selic é sigla tal, significa tal, e que nos últimos anos teve um desempenho em termos de porcentagem, vai dar no mesmo. É o que eu vejo muita gente falar por aí, uma coisa que é real, sim, tem muita razão, muitas vezes, na maioria dos vídeos, dos canais, das fontes que eu vejo por aí, mas para quem está começando nesse mundo, realmente pode impactar de uma forma muito pesada. Para você que faltou aula de matemática para jogar futebol, então, hein? É, eu sei como é que é. Então, pode ser uma coisa mais soft, não é? Mais fácil de que as pessoas comecem a internalizar melhor o que é o mercado, seus termos, etc., com termos que são ditos numa linguagem muito mais popular, muito mais diária, muito mais familiar a todas elas. Antes disso, vamos falar um pouco sobre finanças pessoais. Sim, novamente sobre finanças pessoais, fazer uma pequena pausa, vamos dizer assim, para voltar a falar sobre finanças pessoais aqui no canal, porque nós já temos um outro vídeo que inclusive fala sobre ferramentas digitais que podem te ajudar a pôr as contas em dia para que você comece aí a organizar a sua vida e ter um rendimento melhor, ter uma possibilidade mais real de começar a investir de fato. E o mestre vai pôr aqui o card do vídeo, e vocês podem também dar uma vista de olhos lá antes de continuar aqui com os termos desse vídeo. Mas enfim, para hoje, para este vídeo, o que vamos falar é agora a respeito de o que chamam por aí reserva de emergência. Eu não costumo chamar dessa forma, acho uma coisa também muito técnica, eu acho técnica demais para chamar, mas acaba sendo, né, na realidade, porque é uma reserva de dinheiro que você tem para o caso de uma emergência, mas não necessariamente para uma emergência. Por exemplo, estamos falando aqui de poupança, talvez, apesar de que não é uma boa opção, na minha opinião, e volto a dizer, o que eu vou falar aqui a respeito não é nenhum tipo de indicação de compra de aplicação, né? São opiniões de coisas que eu já vi no mercado, que eu vi, estudei, li, ouvi, soube, e tentando de uma forma mais prática, como disse antes também, traduzir para vocês da melhor maneira possível. Então, essa reserva de emergência chamada você tem um dinheiro guardado, seja onde for, seja embaixo do seu colchão, para o caso de, por exemplo, você ficar sem emprego, para o caso de você perder a sua renda principal, porque pode acontecer. Muitas vezes a pessoa, como eu vi até do outro dia de um colega, que a pessoa às vezes faz da renda extra uma renda fixa. Ela está sempre tendo aquela renda extra e ela já começa a ter outras despesas, começa a ter uma vida um pouco mais confortável e mais cara, e esquece de que aquilo é uma renda extra. Não é uma coisa que seja tão segura assim, ou mesmo que seja de repente um salário ou algo assim, um rendimento, pode de repente diminuir drasticamente, não sabemos. Então, você deveria ter uma quantia financeira que seja equivalente a 3 meses de custos que você tem hoje em dia. Se você gasta no mês, sei lá, metade do seu salário, 50% do seu salário, o que seria, né, bem bom, você tem que ter 150%, digamos assim, desse valor, para que você comece a partir daí fazer investimentos de qualquer que seja o tipo. Eu, pelo menos, diria que isso é muito seguro, é muito plausível de se fazer, tem que ser por aí mesmo, se você quer começar de uma maneira mais segura, mais correta os seus investimentos, que é o que você está fazendo aqui, né? Com certeza.
Ó, e se você assistiu até aqui, é porque você está achando interessante. Se você está achando interessante, curta, viu? Selic. O que é a tal taxa Selic? Vou mostrar para vocês aqui, vamos na tela do computador aqui para vocês verem o velho Google, o que significa a sigla e o que ela quer dizer, o que ela faz, o que faz essa tal Selic. Vamos lá. Aqui. O que significa a sigla Selic? A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Não continua sem entender nada. Pronto, por isso que eu estou aqui. Calma, calma. E vamos lá. Se é um sistema especial de liquidação e custódia, o que tem a ver com custódia? Custódia de quê? O que é custodiar? Custodiar é você ter ali seguro, guardado, sob segurança. E o que guardado? Seus valores, o seu depósito, o seu dinheiro. Bom, essa taxa é o que regula a taxa de juros que vai ser cobrada no país para tudo. Agora, vamos agora descer uma escada para sair da taxa Selic e explicar, por exemplo, o tal do CDI, o tal do CDB, e aí vocês vão começar a entender qual é a relação de verdade que isso pode ter com os seus investimentos. Bom, o que a taxa Selic diz? Os juros no Brasil são baseados em 10% ao ano. Pronto. O que os bancos fazem? Olha, eu posso te emprestar X sobre a base da Selic. Ah, não, mas pode dar um desconto aí. Pronto, posso dar um desconto. Então, qual é o desconto? É de 0,2%. Então, a taxa Selic já não vai ser a usada no nosso negócio. Vamos usar ali um 9,8. 9,8 é justo, gosto. Essa taxa, que foi um acordo entre bancos, vamos pensar dessa forma informalmente, repito, é a taxa CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. Por isso CDI. Só que você não é um banco, então você não faz o negócio diretamente com o banco sendo um banco, correto? Não pode se enquadrar no CDI porque é interbancário. E aí os bancos têm o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. O que é certificado de depósito bancário? O que tem a ver comigo? Essa é a taxa que os bancos oferecem de forma geral para ceder empréstimos e para recolher empréstimos. Um pouco mais traduzido ainda é, se você empresta R$ 1.000 para o banco, por exemplo, aí no Brasil, o banco vai te pagar ao ano, por exemplo, 100% do CDI, que é a totalidade da taxa utilizada entre bancos interbancária. Ou seja, se eles acordarem entre eles que seja 9,8 ou que seja igual a Selic, por exemplo, que é muito difícil, porque os bancos querem ganhar alguma coisa em cima da taxa de juros, correto? Então, eles vão dizer que ele seja 9%. Pronto, 9% ao ano é o que você que empresta dinheiro para o banco vai ganhar com aquele empréstimo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Você vai dividir 9% em cima do valor aplicado, 9% em cima de 1.000, e vai saber que aquele é o seu rendimento em um ano. Ponto. E falando ainda sobre taxas e títulos que os bancos oferecem, temos também os LCIs e os LCAs, que são letras de crédito agrícola e imobiliário. São também opções de investimento para renda fixa, que você pode enxergá-los, pode vê-los. O pessoal, de repente, que está em Portugal, ouve enxergar e não vai entender nada. O pessoal que está em Portugal sabe. Você vai estar simplesmente cedendo o seu dinheiro para o banco, dizendo, olha, eu quero te deixar esses R$ 1.000, ou que seja, sei lá, US$ 1.000, né, convertidos, é uma opção, tem gente que tem. E vai lá e põe esses 1.000, vamos chamar assim, e diz ao banco que eu quero que você empreste ao pessoal do agrícola, o pessoal que planta, o pessoal que colhe, o pessoal que lida com coisas agrícolas. Porque você entende que a agricultura é algo muito necessário, né, muito importante para a sociedade, e assim você sabe que dali vai sair coisa boa. O mundo agrícola, o universo agrícola, ele tem um poder de recuperação muito interessante, porque nós precisamos sempre de alimentação, de alimentos, de coisas que são referentes, estão diretamente ligadas ao mundo agrícola, ou de repente você pode pensar, não, não vou fazer isso, eu quero que esse dinheiro vá para o mundo imobiliário. Ou seja,
É como se você estivesse dizendo ao banco que você quer que ele utilize aquele dinheiro em fundos imobiliários, por exemplo. Não sei se o banco, nesse caso de um LCI, vai utilizar apenas para isso, não acredito, mas vamos dizer assim, a destinação básica para esse tipo de investimento, os LCIs. Bem, dentre esses e dos que mais geram dúvidas na cabeça das pessoas, pelo que eu ouço por aí, pelo que eu comento e converso com as pessoas, pelo que eu já ouvi, pelo que já me perguntaram, pelo que já me disseram, lá, 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 lá. Além desses, o tal Tesouro Direto. E o que é o Tesouro Direto? Em resumo, bem basicamente falando, bem a ED. Como eu já disse, nada tão técnico, nada muito técnico, nada que, mas você falou que... Pessoal, se quiserem, se puderem até contribuir com mais informações, com as informações mais precisas, sou todo ouvidos. Os comentários estão aí, por favor, me ajudem também, porque eu não sou nenhum professor universitário, não é mesmo? Tesouro Direto é basicamente o próprio país, não um banco. Ele te diz, olha, eu também posso fazer isso, você me empresta dinheiro e eu vou te pagar alguns juros. Só que o Tesouro Direto geralmente paga os juros semestralmente, de 6 em 6 meses. É super seguro, porque se o Tesouro Direto falir, se quebrar, se não te pagar, porque, meu amigo, o resto todo já explodiu. Então é muito mesmo seguro. Eu acredito que seja um investimento em renda fixa com maior segurança, mas não é, não sempre pelo menos, o que tem maior rentabilidade. Inclusive, vou mostrar aqui na tela para vocês também uma diferença, por exemplo, entre a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, o índice da Bolsa brasileira, com o CDI. Já falei sobre o CDI, né? Então, e vocês vão começar a perceber visualmente também que existem outras opções. O índice da Bolsa de Valores brasileira não é renda fixa. Não é para isso que estamos aqui a falar, né? Neste vídeo não. Mas eu vou fazer um comparativo com o CDI, que é de renda fixa, que não é tão seguro quanto o Tesouro Direto, por exemplo, que paga bem, né? Inclusive, voltando a falar agora mais um ponto sobre o Tesouro Direto, paga bem, atualmente paga muito bem, inclusive, mas é muito pessoal, depende também dos seus objetivos. E agora vamos aqui, sem mais delongas, mostrar, né, como é que foi esse desempenho ultimamente do Ibovespa perante o CDI. Este é o site Investidor 10. Investidor 10 eu utilizo muito para colher informações mais específicas do mercado. E vocês podem ver que nos últimos 2 anos, este, que é o CDI, a linha azul, esteve muito mais estável. O que é estável? Não oscilou tanto, não balançou tanto quanto esta linha vermelha, que é o Ibovespa. Representa o índice da Bolsa Brasileira. Observe que o site também ele te fornece aí, nesse quadrado cinza, né, datas e a diferença entre um e outro em porcentagem. Inclusive, pessoal, vocês podem alterar de 2 anos para fazer esse comparativo nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Agora observe que a diferença de tempo também muda muito o resultado dos gráficos. Então é isso, pessoal. Vocês puderam observar que existem diferenças de porcentagem e as porcentagens são muito mais importantes do que os valores financeiros em si para quem está começando. Vocês viram que o tempo também faz toda a diferença no resultado dos investimentos, que pode ser que seja ótimo para um mês, mas que seja péssimo para 6 e assim por diante. Então tem que realmente ter muita ciência do que se está fazendo. Não cometam esse erro que eu cometi, de simplesmente ver uma análise seca e lá investir porque é bom, porque está rendendo, porque mostra que nos últimos 2 anos isso, tá. E nos últimos 5 anos, como é que foi? E por que nesses últimos 2 anos se manteve tão estável? Pesquisem, leiam, estão aqui no canal, gostaram, deixaram um joinha, se inscreveram, ok. Mas busquem outros canais também. Isso é estranho de repente para ouvir, porque não é comum de se fazer, as pessoas querem aquele negócio do chame gente, né? Mas não, eu não posso fazer isso.
Não existe só esse canal, tem outros canais que também são super interessantes e confiáveis, mas são casos e casos, né? E é muito a maneira de se passar as coisas que vai mudar, e é nisso que eu foco aqui nesse canal, de traduzir esse tal de mercado financeiro que é tão mistificado muitas vezes, inclusive os seus termos, para coisa do jeito que nós costumamos ouvir, né? Uma forma em que você vai ouvir e não vai se sentir escanteado, né? Por causa daqueles termos que não são comuns aos seus ouvidos. Mas sim, existem muitos outros canais e muitas outras fontes das quais você deve tirar conhecimento. É realmente muito importante essa diversificação. Olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Se ainda puder ajudar compartilhando o vídeo, fazendo comentários aí, repito, seria muito bom. Estamos esperando por vocês. Muito obrigado mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela terceira vez. Tá bem? Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.